A Kanban University, ela é uma instituição que foi criada pelo David Anderson. Para quem não sabe, o David Anderson, ele adaptou o método Kanban lá da Toyota de produção, né? Usou a teoria das restrições, do Don Heinister, para criar o método Kanban para o trabalho do conhecimento, que é o que a gente vê hoje, né? Que a gente vê aí dentro do desenvolvimento de software, RH ágil, no administrativo. Então, o Kanban entrou aí nas metodologias ágeis para ajudar as pessoas a aumentar a produtividade do trabalho delas, né? E aí, ele criou essa instituição para formar essas pessoas de forma profissional, né? Para formalizar quem está aprendendo o Kanban, quem está estudando. Então, por isso que a gente tem essas designações do Kanban oficiais, né? Então, para quem não sabe, eu sou trainer Kanban, eu peguei a acreditação no ano passado. Então, tem essas designações. É uma instituição que foi criada pelo autor do método Kanban, assim como a gente tem a Scrum.org, né? Que foi também criada por um dos criadores do Scrum, né? Então, assim como tem empresas do Scrum que são super conhecidas, né? A certificação CSM, a certificação PSM, que são as duas principais que eu indico para todos os meus alunos que querem trilhar uma carreira de ágil fazer. A mesma coisa eu indico as certificações de Kanban, essas designações de Kanban. Então, agora eu vou explicar para vocês a diferença de TKP, KMP, KMP1, KMP2, tá? Então, se você não sabe nada de Kanban, se você não sabe por onde começar com o Kanban, tá? Eu indico que você faça o curso de TKP. Esse curso, em um dia, esse curso ele tem na modalidade tanto presencial como online, para quem quer começar no método Kanban, tá? Então, é muito importante vocês entenderem que não adianta eu colocar vocês numa turma de KMP1, KMP2, se vocês nunca trabalharam com Kanban. Então, o TKP, o Team Kanban Practitioner, é o primeiro passo que você vai dar dentro do Kanban, porque a gente vai ver com profundidade classes de serviço, limites de WIP, né, as políticas explícitas, como fazer, como montar o seu fluxo. Então, é muito importante essa certificação para você começar no Kanban. Então, por isso que eu venho falando bastante de TKP. Ela é muito reconhecida internacionalmente. Se vocês entrarem no site kanban.university, vocês vão ver que tem várias turmas abertas fora do Brasil. Você consegue ver a lista de pessoas que já são certificadas TKP. Então, o TKP, né, como o Kanban ele veio de fora, ele é uma certificação internacional que você tem e é reconhecido o TKP no mundo inteiro. Então, todo mundo conhece TKP fora do Brasil, tá? Inclusive, tive recentemente no Canadá, as pessoas conhecem o TKP muito fora do Brasil. O KMP é o Kanban Management Professional. Essa é uma certificação que você só ganha essa designação, essa badge, né, que a gente fala, quando você faz o KMP1 mais o KMP2. Então, o KMP1, a gente já entra com mais profundidade, por exemplo, em métricas. Então, a gente já começa falando numa linguagem de pessoas que já estão familiarizadas com o Kanban, tá? E querem seguir uma carreira dentro da Kanban University. Então, o que é essa carreira? Por exemplo, se eu quero ser um Kanban Coaching Professional, se eu quero ser um KCP, fazer o KMM, né? Se eu quero ser depois um AKC, que é um Kanban Coach Professional acreditado, que tem acreditação de coach dentro de empresas para trabalhar como consultor. Então, daí sim, você precisa ter essa trilha, você tem que trilhar o KMP1, KMP2, aí você tem que fazer o KMM para poder ser um KCP, para depois de 6 meses você aplicar, poder ser um AKC. Então, assim, gente, é uma trilha longa para quem quer se especializar em Kanban. Se você quer ser um Agile Coach ou um Scrum Master, né, uma pessoa que tem um leque maior, não quer se especializar em Kanban, o TKP ele é bom para você, porque você tira uma certificação em um dia, né, em um dia você já sai com
com essa certificação de Kanban, essa acreditação aí, essa designação. E aí, em um dia, você simplesmente já pode atuar, já pode colocar no seu currículo, e é uma certificação mais em conta, e você pode usar o teu investimento em outras certificações de outras áreas. Tem gente que quer, sei lá, SAFe, quer fazer Management 3.0, tem outras prioridades, ou para quem quer conhecer o Kanban, para ver se realmente se encaixa no seu contexto, no dia a dia, né? Vai colocar, vai aplicar, vai ver se tem facilidade de lidar. Aí sim, depois você pode trilhar para um KMP. Eu recomendo que vocês, claro que eu recomendo que vocês façam KMP, né? Eu também fiz KMPs, eu amo, mas fica um alerta para todo mundo, porque quando eu fiz o meu KMP, eu não entendi bolhufas quando eu fiz o KMP1. E não foi à toa que eu comecei a estudar sozinha, ler livros, artigos, aprendendo com colegas que são amigos meus aí até hoje, desde o KMP1, porque a gente estudou muito sozinho para conseguir entender vários termos técnicos que já foi abordado no KMP1, e a gente estava cru, a gente não tinha nenhuma familiaridade com os termos, né? O TKP, ele é uma turma 100% online, mas ela é ao vivo, e a gente vai ficar o dia inteiro conversando com câmera aberta, com áudio, para eu poder falar com vocês, tirar as dúvidas. Então, eu vou passando o conteúdo e vou dando a gente vai fazendo várias dinâmicas. Então, essas dinâmicas, vocês vão fazer o quê? Levar para as equipes de vocês também. Assim como eu vou aplicar remotamente com vocês, vocês podem aplicar essas dinâmicas de Kanban remotamente com a equipe de vocês. Então, a gente passa várias técnicas e muito conteúdo com profundidade. Vai ser o momento de vocês botarem a bunda na cadeira, né, e se dedicarem ao Kanban. Então, por isso que o TKP, você vai lá, vai prestar atenção no conteúdo, vai absorver, vai levar isso para a sua vida, para a sua empresa, para a sua equipe, para aumentar a produtividade. Então, é para quem realmente tem interesse em aumentar a produtividade. Tá bom, gente? Bom, então, dado a tudo isso, esse cenário, muita gente está me perguntando sobre o KMP1. Ah, Ana, tem KMP1 presencial? Tem KMP1 online? Gente, a AKU não autorizou nenhum trainer a fazer KMP1 online. Por quê? Porque o KMP1, como eu falei para vocês, a gente ensina métricas, a gente tem um conteúdo muito mais aprofundado sobre fluxo, sobre como começar o Kanban com as pessoas no dia a dia. Então, eu preciso estar do lado de vocês. A gente roda um game que não é difícil até de explicar ele no começo para todo mundo entender. Ele não é tão simples, né? É um conteúdo mais denso de 2 dias, então a gente está muito preocupado com a qualidade também, tá? No TKP, a gente tem todo o material que foi elaborado, né? Todo feito um estudo de como passar o conteúdo para vocês no TKP online, tá? Agora, o que eu estou passando para todo mundo? O KMP2, ele vai poder ser feito na modalidade online. E não vai ser qualquer pessoa que eu vou aceitar nessa minha turma de KMP2. Porque eu não posso pegar uma pessoa crua que não fez KMP1, que não fez TKP, tá? Então, assim, pode fazer o KMP2 quem não fez nada? Pode, né? A gente até faz, a pessoa não vai ganhar a designação dela de KMP, porque ela não fez o 1. De qualquer forma, para você ganhar a badge do KMP, você tem que ter o KMP 1 mais o KMP 2. O TKP, não. Você faz o curso em um dia, não tem prova, nenhuma delas tem prova, não tem que pagar anuidade. Você faz o curso em um dia online ao vivo e você já sai com essa designação. Então, o KMP, não. KMP, você pode até fazer o KMP 2 online, mas você não vai ter a badge de KMP enquanto você não fizer o KMP 1 presencial. O Kanban está se popularizando muito no Brasil, as pessoas têm esse anseio, não, mas eu quero seguir uma carreira, eu quero fazer KMP. Então, eu já estou avisando para todo mundo, quando eu abrir turma de KMP2 online, gente, eu só vou aceitar alunos que já são KMP1, já fizeram o KMP1, ou os meus alunos TKP. Porque imagina só, 2 dias de conteúdo que é o KMP2.
Eu vou falar de coisas Kanban em escala, vou falar de upstream, a gente vai rodar dinâmica. Eu vou estar num conteúdo muito mais avançado. E se em algum momento do conteúdo alguém fizer perguntas que não está entendendo o que é Kanban direito, não sabe o que é uma classe de serviço, né? Não sabe quais são as cadências do Kanban, o que vai acontecer? Eu não posso voltar ao conteúdo do KMP1 em respeito às pessoas que já conhecem Kanban. Então, ele é um nível muito maior, o KMP2, do que o KMP1 e o TKP. Agora, se você for aluno do TKP e quiser fazer o KMP2 e depois poder fazer o KMP1, tirar o KMP de vocês, tudo bem, eu vou aceitar. Então, garantam o TKP de vocês já saem com uma certificação, né? Já tira esse anseio, vocês não precisam fazer correndo KMP1 de qualquer jeito ou KMP2 antes do KMP1. A trilha, gente, a curva de aprendizagem é muito mais fácil, é muito mais suave quando você começa ela do começo, né? Entendem a história, entende o conteúdo, entende o porquê, começa a pôr em prática. Inclusive, gente, é uma recomendação para todos os trainers que só pegue pessoas para o KMP2 de 4 a 6 meses depois que eles já estudaram o KMP1, tá? Então, não é assim, vou fazer o KMP2 online e depois eu me viro e faço o KMP1 para ter o certificado. O que tem por trás desse certificado, né? O que a gente preza tanto? É o conhecimento que vocês estão tendo, é o conhecimento que vocês estão absorvendo e colocar isso em prática. O certificado, ele é um bônus, ele é para você botar lá no seu currículo, mas não adianta você ter um currículo cheio de certificado e você não ter nada de prática, você não ter conseguido absorver o conhecimento direito. Então, muito cuidado com eu sei que existe um mercado de certificações, mas a gente preza muito a carreira de vocês, o conhecimento que vocês têm, as atividades práticas. Por isso que no TKP, todo mundo ganha um acesso aí na mentoria, para poder dar uma aula de mentoria depois do curso. Depois que vocês fazem o curso de TKP, né, depois daquele dia, vocês têm acesso a uma área de mentoria comigo para tirarem dúvidas extras, porque eu sei que todo mundo sai empolgado dos workshops, né, seja online ou presencial, de querer transformar o mundo, e o Kanban não é assim. O Kanban a gente tem que envolver as pessoas à mudança, tá bom, gente?